amor e família. Misericórdia. Graça e paz, amor e família. Vamos ficar de pé para adorar o nome de Jesus? Começa essa noite de uma forma diferente. Vira para quem está do seu lado. Cumprimenta essa pessoa, sauda essa pessoa. Fala que ela é bem-vinda. 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 Deixa claro. Jesus com ela e agora vamos com as duas palmas lá em cima assim, ó. 1, 2, tchau, tchau. Vamos todos juntos cantar e declarar essa verdade, vamos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, o teu amor não falha. Vamos. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, o teu amor não falha. Você pode erguer suas mãos para Jesus como se você estivesse rendendo ao máximo. Vai, vamos, e cante isso, diga. Pois tu és o mesmo pra sempre, Meu amor, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer. que eu sei. Porque eu sei que me ama. Levanta o dedo pra ele, fala isso, vamos. Teu amor. Teu amor não falha. Vamos cantar isso, vamos, diga. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, o teu amor não falha. Vamos confessar isso, vamos confessar com o nosso coração, diga. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, o teu amor não falha. Se você realmente acredita nisso, coloca um sorriso no seu rosto, vamos, e grita isso, diga. Pois tu és o mesmo pra sempre, Teu amor. teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, Se o mar se enfurecer, diga, eu não tenho que temer. eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Grita o teu amor não falha, pois tu és o mesmo Pra sempre, digo teu amor. o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Mesmo que os males venham, Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. levanta a sua mão e diga: teu amor não falha, não falha, não. Teu amor não falha, e nunca falhará. Diga, tu fazes. Opere para o meu. Você pode declarar essa verdade? Vamos, declare e diga. Tu fazes tudo, opere para o meu Em bem. meio à adversidade, tu fazes. Opere para o meu Em bem. meio ao medo, em meio à aflição, tu fazes. Opere para o meu bem. Tu fazes, tu fazes. Opere para o meu bem. Diga, tu fazes, tu fazes. Opere para o meu bem. Você
convidar você por alguns instantes a fechar os seus olhos. Feche seus olhos e coloque as suas duas mãos no seu peito. Isso é um sinal para que o seu coração seja aberto agora e você consiga enxergar o que Jesus está te mostrando. Não é simplesmente um ritual. É um sinal sério de liberdade, para que você consiga ver exatamente o que Jesus te revela sobre o que tem no seu coração, porque nem isso você sabe direito, nem isso a gente sabe direito. Comece agora a conversar com Ele, comece a dizer para Ele: Pai, nós clamamos, Jesus, pelo seu mover, nós clamamos pela sua presença. Nós rendemos o nosso coração, meu Pai, diante da sua presença. Nós rendemos o seu coração aqui. Nosso maior objetivo é o Senhor. Vamos fazer o seguinte: vira para quem está do seu lado. Não gosto de fazer isso, mas vira para quem está do seu lado. Pergunta assim: qual é o seu intuito hoje? Pergunta mais alto que eu não consegui ouvir, eu estava de fone. Fala assim: qual é o seu intuito hoje? Isso parece uma pergunta óbvia, porque geralmente quando a gente junta um monte de crente dentro da igreja, a gente vem para cultuar. É óbvio, né? Mas tem muitas pessoas que chegaram aqui hoje, que vieram não só atrás de entregar um culto, mas também vieram atrás de uma resposta de Deus. Eu quero incomodar você mais uma vez. Vira para essa pessoa e fala assim: você acha que Deus está atrasado? Pergunta sério: você acha que Deus está atrasado? Quero te dizer uma coisa: Deus não se atrasa. Ele tem a hora certa, certinha. Ele não costuma atrasar. Na verdade, não é que ele não costuma, ele nunca atrasou. Tudo que ele faz na hora certa, no tempo certo, para o motivo certo. Então, se alguém aqui hoje veio atrás de uma resposta, ou alguém veio atrás de acalmar o coração, ou veio atrás de qualquer coisa que seja, que depende de Deus, que não depende da gente, eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se atrasa. Isso não é uma coisa que a gente fala da boca para fora, ele simplesmente não se atrasa. Então, o que ele tinha que fazer, ele já fez. O que é preciso agora é você acessar isso. Nosso Deus não se atrasa, o que ele tinha que fazer, ele já fez. Então basta você acessar isso. Como, Júlio? Feche seus olhos. A palavra do nosso Deus não falha. A palavra do nosso Deus não falha. E Ele diz que a busca tem resposta, o pedido tem resposta, a porta, quando é batida, é aberta. Então eu quero convidar você agora por alguns minutos a entender isso. Vamos acessar juntos o que Deus tem individualmente para cada um, e consequentemente vamos desfrutar disso juntos num corpo. Vamos, feche os seus olhos e comece a acessar o que Deus já respondeu para você. Feche os seus olhos e comece a clamar pelo Deus que já respondeu, o Deus que já te entregou, o Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele não é um Deus que se atrasa, Ele não é um Deus que perde batalha, Ele é um Deus que pede. Ei, filho, clamamos cura sobre esta igreja. Nós declaramos cura. Eu sinto uma atmosfera de cura aqui neste lugar, e eu posso dizer para você que Ele está. Vamos cantar isso, vamos, diga. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Vamos acessar isso através da entrega, da adoração. Vamos, feche seus olhos, diga. O que eu poderia te oferecer por tudo que Você pode levantar suas mãos como se você estivesse rendendo. Vamos, e grita para Ele, diz: tudo que tenho eu derramo
és desejado aqui, Jesus. Nós reconhecemos sua grandeza. Vamos, diga. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tu és a melhor resposta, Jesus. Tu és o maior tesouro. Vamos, cante isso, diga. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Diga tuas palavras. Tuas palavras são mais desejáveis. E o mais doce mel. O mais doce mel. Se essa é sua verdade, diga tudo que Senhor. Tudo que independente do valor, independente do quanto custou, não importa quanto custou. Jesus, Teu valor Jesus, Jesus, diga Jesus, Jesus, Jesus. teu valor é maior. Rasga a garganta e grita. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Confesse isso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Se você ainda tem fôlego nesse pulmão, vamos todos juntos com as palmas assim, ó. Tchá, tchá. Celebre ao Senhor nessa noite. Diga como Maria, que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. e como Maria. Que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, Levanta sua mão pro céu. Rasga a tua que garganta. nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o Com mais intensidade, vamos. e como Maria, que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria. A ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está nos seus pés e disseste a ela, essa é a boa Ah, parte, meu irmão, não sei se você tem fôlego ainda, mas eu quero te convidar pra você levanta sua mão e grita, vai. Eu encontrei.
de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. A presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Vamos todos cantar, diga. Diga Jesus, Jesus. Você reconhece isso mesmo com seu coração? Diga. Manso, humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há ninguém, não, não. Não há ninguém, não, não, não. Não há igual. Não sei se você realmente tem esse anseio, mas se você realmente tiver, vamos, expresse isso, vamos dizer.
presença. Feche seus olhos, vamos cantar isso, diga. Como espero o dia em que verei a face. Como espero o dia em que a alegria. Diga, como espero o dia. Como espero o dia. Nós ansiamos em que nós desejamos. Nós temos pressa, Jesus. Como espero o dia em que a alegria enfim será. Você pode aplaudir forte o nome de Jesus, vamos. Graças a Deus. Graça e paz, igreja. Diga graças a Deus bem forte. Chegou a hora da generosidade. Vamos falar de generosidade. E falando em generosidade, a Bíblia nos fala de um homem que foi muito generoso com a obra de Deus. Esse homem chamava-se José, no qual os apóstolos batizaram ele com o nome de Barnabé, mudaram o nome dele. E ele foi muito generoso para com Deus, porque a Bíblia fala que ele tinha um campo. Esse campo, não sei se é uma fazenda, um sítio, uma chácara, um terreno, mas a Bíblia fala que ele vendeu e colocou o dinheiro no pé dos apóstolos. Ele entregou na igreja, ele abençoou a obra de Deus. Essa passagem está no livro de Atos, capítulo 4, versículo 36 e 37. Se puder colocar aí, fazendo um favor. Atos capítulo 4, versículo 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. No 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém, igreja? É simples, o evangelho é simples. Ele vendeu, aí está falando que Deus pediu alguma coisa para ele? Sim ou não, igreja? Deus pediu aí, está falando? Ninguém pediu nada para ele, ele fez de coração. Deixa eu falar algo para vocês. Eu sempre falo isso e vou repetir. Quando realmente você entrega a tua vida na mão de Deus, Deus não precisa nem pedir, você tem que ser grato a Ele. Você tem que fazer isso com amor, com alegria, com desejo no coração. E Deus sempre vai te honrar. Mesmo nas dificuldades, deixa eu te falar um negócio. Deus, Ele sempre vai colocar alguém no teu caminho para te abençoar. Quando você toma uma atitude igual José. Amém, igreja? Então é simples assim, você vai pegar aí seu dízimo, sua oferta, vai pegar o seu melhor nessa noite. Amém, igreja? Você confia em Deus, igreja? Então entrega na mão de Deus, não tem que ter medo, não tem que temer a nada. Amém? Não tem que temer a nada. É igual uma criança, se você pegar uma criancinha e o pai falar se joga, ela vai se jogar na mão dos pais. Se joga na mão de Deus, irmão. Se joga. Amém? E você pode ter certeza que até nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele vai te abençoar. Porque com Deus sempre tem jeito. Sempre tem um jeito, sempre tem. Então, prepara o seu melhor aí nessa noite, o seu dízimo, a sua oferta. E você vai trazer aqui na frente os voluntários representando os apóstolos. Amém, igreja? Vai ter a maquininha, o QR Code, o Pix. Você fica à vontade para ofertar. Amém? Fecha os seus olhos um momento. Pai amado e Pai querido,
nós te agradecemos, Pai, te louvamos, te exaltamos pela oportunidade de estar na tua presença, porque eu nem sei o que seria de nós, Pai, se não fosse a tua presença em nossa vida. Por isso nós somos gratos ao Senhor e viemos aqui nessa noite, Pai, te adorar, te louvar, te buscar. E nós viemos também entregar, meu Pai, os nossos dízimos, nossas ofertas, meu Pai, para a obra do Senhor. Então, meu Deus, consagra, abençoa, santifica o dizimista, o ofertante, para que ele venha ser próspero, venha ser abençoado, venha ter uma vida rendável, uma vida que venha glorificar o nome de Deus. Faça isso, meu Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém? Traga aqui na frente seu dízimo e oferta em nome de Jesus. Graça e paz, amor e família. Fica agora com os recados da semana. Na sexta-feira, para você adolescente de 12 a 17 anos, nós estaremos lá no Retiro Start, então eu espero você que você não fique de fora. E no sábado que a gente tem, Maiquinho? Deeper e evangelização. E no domingo às 8h30 da manhã temos o Amor e Palavra. Às 10 e às 18 horas temos nosso culto de celebração. E no dia 1º de fevereiro, para você papai e mamãe, temos um recado muito importante. Teremos o culto da mochila dia 1º de fevereiro, que será em um domingo. Então traga a mochila que seu filho irá usar durante todo o ano letivo de 2026, para que a gente possa consagrar os estudos dele e não ficar de fora. Agora, para você não perder nada que acontece aqui na Amor e Família, o que tem que fazer, Maiquinho? Nos acompanhe nas nossas redes sociais e baixe nosso app. Tenha um ótimo culto e que Deus te abençoe. Graça e paz, amor e família. Tá muito fraco. Graça e paz, amor e família. Ô glória, quem está na fé aí? Quem já sentiu a presença de Jesus? Aplauda mais bem forte o nome dele. Que esta noite ficará marcada em nossas vidas. Em nome de Jesus, tem muita coisa boa ainda para a gente realizar em Deus nesta noite. Mas antes, eu quero conhecer você que está pela primeira vez aqui conosco, nos dando a honra de estarmos juntos. Você pode ficar de pé, por favor, você que entrou por essas portas pela primeira vez. Tem alguém? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha senhora, casal abençoado, seja bem-vinda, jovem. Temos mais pessoas aqui, fiquem de pé, por favor. Nós vamos entregar uma lembrancinha para vocês e vamos adorar a Jesus, expressando a nossa alegria. Seja bem-vindo, amor e família. 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 Lugar de vitória, lugar de alegria, coisas novas pra sua vida. Lugar
receber Jesus, receber nossos amados, sejam muito bem-vindos. Você também que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, simultaneamente pelo Instagram, sejam muito bem-vindos também em nome de Jesus. Queridos, vou ser bem breve agora nos avisos, que Deus tem algo para realizar aqui na nossa vida. Quem crê nisso, diga amém. Queridos, Amor em Movimento, dia 7, às 18 horas, haverá a nossa corrida, segundo Amor em Movimento, vai ter caminhada também. Você pode fazer aí a sua inscrição através do aplicativo e também na saída hoje vai ter também, né, as inscrições. Fique à vontade e vai estar conosco palestrando após a corrida. Nós vimos aqui o Neto Zampier, que foi o sobrevivente do voo da Chapecoense. Quem lembra desse evento? Então, queridos, marca aí na sua agenda, dia 7/2, esteja aqui. Pastor, não vai dar para me correr, eu não vou, não deu. Tudo bem, mas venha para a palestra, venha participar deste evento, traga alguém que não conhece Jesus, porque é impactante o testemunho deste jovem, agora homem, né? Já adulto, mas que tem levado este testemunho e falado o quanto Deus fez na vida dele, em nome de Jesus. Estamos juntos? Quero só mencionar também a Conferência das Mulheres, que não passou aqui no telão, dia 28/3, está um pouquinho aí longe, mas as mulheres são muito mais planejadas que a gente, que os homens. Então, dia 28/3, às 20 horas, estará conosco a Raquel Lima, Jennifer Costa e a Flávia Reis. As inscrições estão já disponíveis no aplicativo da igreja, em nome de Jesus. Quem entendeu os recados hoje? Quem veio ouvir a palavra de Deus? Não, só metade. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Receba com muito carinho nesta noite pastor Márcio Martins, da igreja Comunidade Vida Plena, de São José dos Pinhais. Aplaudindo o nome de Jesus. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe, viu? Amém. Boa noite, queridos. Eu estive aqui com vocês, acho que 1 ano e meio atrás. Como vocês cresceram, hein? Que igreja linda, que igreja cheia da presença, que igreja preciosa. Eu tenho muita alegria de poder ter conhecido os seus pastores em uma comunhão de pastores, o MFI, que é uma comunhão de pastores da qual nós fazemos parte. Eu pastoreio a mesma igreja, na mesma cidade, há quase 25 anos, e pela graça de Deus, a gente tem recebido um avivamento do Espírito lá onde nós estamos, e eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui nesse lugar, para a cidade de Votuporanga, vai ser poderoso, vai ser um avanço do reino de Deus, e muitas famílias serão salvas pelo poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero ir logo para a palavra, mas antes eu só quero divulgar 2 livros aqui. Esse foi o último livro. Nós temos recebido uma palavra de Deus na nossa comunidade sobre os casamentos. Nós fizemos uma pesquisa com mais de 1000 casais, porque nós queríamos entender o porquê o Evangelho está crescendo tanto no Brasil, mas na verdade a realidade do cristianismo e do Evangelho na vida das pessoas não tem tido impacto. Eu digo isso com muito temor do Senhor. Por quê? Porque nós temos um número de avanço evangélicos nominais, e a gente olha para o censo e talvez isso fosse uma coisa para celebrar, mas nos últimos 20 anos nunca teve tanto divórcio como nos últimos 20 anos dentro da igreja. E ao fazer uma pesquisa com mais de 1000 casais na nossa igreja, nós descobrimos que existem fatores que as pessoas estão trazendo do mundo para dentro da comunhão da fé, e isso tem sido muito preocupante, especialmente porque se o Evangelho não transforma não apenas o homem para a salvação, mas para ele viver uma vida de pequeno Cristo na sua caminhada da fé, essa igreja é apenas um movimento na cidade. Ela não traz impacto, as famílias não são transformadas, e o mais desafiador é que os filhos não estão encontrando dentro de casa famílias que honram a Deus com suas atitudes, com respeito mútuo, e isso vai ser uma tragédia para a nova geração de cristãos daqui 10 a 15 anos. Então nós começamos uma série planejada de material, e nós sentimos que o primeiro material que nós precisávamos fazer era atacar o maior problema
que nos dizia essa pesquisa. Eles tinham inúmeros problemas que eles precisavam resolver, mas eles não conversavam sobre isso. Casais não conversam sobre seus problemas. Eles acham que por frequentarem uma igreja, eles então estão cuidando do casamento. Eles não vão a fundo nos problemas. E nós então geramos esse primeiro devocional de 31 dias, porque a maioria das pessoas que responderam à pesquisa falaram: nós não lemos livros. E lamentavelmente as pessoas não gostam de ler. E nós preparamos esse devocional que você faz em 10 minutos, por isso estamos chamando ela de conversa de travesseiro. Você faz em 10 minutos antes de dormir. O marido responde, a esposa responde, e tem sido uma revolução na nossa igreja. Muitos casamentos têm sido transformados através desse devocional. E esse livro, que é o livro do meu coração, eu escrevi outros 3, mas esse livro tem sido não apenas um impacto para a minha comunidade, mas para muitas outras igrejas da nossa comunhão de pastores. Esse livro, A Casa de Cabeça para Baixo, ele foi escrito com lágrimas e com sangue. É a história da nossa própria jornada como pastores, e quando o nosso filho se desviou do evangelho, e nós vivemos um dos piores momentos da nossa caminhada. Nossa igreja estava crescendo, chegando a quase 5.000 pessoas, e dentro da nossa casa, um grande desafio. E o Senhor, então, numa jornada muito profunda com Ele, comigo mesmo, e dentro da nossa casa, depois de 9 meses, ele fora de casa, afastado de Deus, afastado da gente, o Senhor o resgata, o traz de volta, e faz um movimento do Espírito na vida dele. Mas, na verdade, o maior movimento foi dentro da minha própria vida como pai. E essa jornada eu descrevo na Casa de Cabeça para Baixo. Deus ainda visita lares quebrados. Eu me lembro um dia que eu estava na sala de oração, orando pela minha família, e orando pelo Mateus, o Mateus desviado, longe do Senhor, morando em Florianópolis, e eu achando que o caminho dele seria como o do filho pródigo, comer a comida dos porcos e então voltar para casa. E eu dizia: Senhor, traz ele humilhado para casa. E tudo que eu via era ele prosperando, ele ganhando dinheiro, ele nos lugares mais nobres. E eu pensava: Deus, o que o Senhor está fazendo? Mas na verdade Deus também estava, enquanto preparava o Mateus, Ele estava desconstruindo coisas no meu coração. E essa foi uma jornada muito intensa, muito dura. Hoje o Mateus é casado, ele é pastor de adolescentes em Portland, nos Estados Unidos. É um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele está incendiando uma geração para Jesus. Está vindo agora em março para pregar na nossa conferência de jovens da nossa igreja. E ele tem sido para a gente uma alegria tremenda. E eu me lembro quando eu estava orando pelo Mateus, uma irmã chegou e eu estava na sala de oração e ela me deu um livro chamado Esmagado. E era exatamente o que eu estava vivendo naquele momento. Eu estava sendo esmagado por Deus. Quando chegou o livro, só de olhar para a capa, eu já comecei a chorar e entendi que havia uma trombeta de Deus querendo falar comigo naquele momento. E eu acredito que às vezes um livro pode ser um momento de virada na nossa vida, porque às vezes é o que Deus está precisando para falar conosco. Quem sabe, para você que você está sentindo a tua casa está de cabeça para baixo, talvez essa seja uma trombeta de Deus para você, para esse ano. Esse aqui eu quero entregar para o meu amigo, pastor José, que tão carinhosamente sempre tem me recebido aqui, meu amigo pastor Adriano, que tem sido uma bênção também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, muito bem, queridos, eu quero compartilhar hoje uma palavra que eu recebi do Senhor sobre isso, na virada do ano. Eu estava buscando o Senhor para qual seria a palavra que Ele nortearia as minhas pregações e as minhas orações em 2026. Eu não gosto de pregar em uma igreja e trazer uma palavra de impacto, de efeito. Eu não sou um pregador itinerante, eu nem sou um grande pregador. Eu sou um pastor de igreja. Eu amo as ovelhas, eu tenho pastoreado o mesmo povo por 25 anos. Eu tenho pregado todo domingo na minha igreja, salvo alguns domingos que eu saio para ministrar fora, raramente. Eu amo estar no púlpito da minha igreja e eu tenho servido essa comunidade por todos esses anos. E esse ano o Senhor falou comigo que eu precisava dar um mês de janeiro, ao invés de tirar férias,
conduzir a igreja em uma palavra todo domingo. E eu tenho tido uma grata surpresa, os nossos 3 cultos, nosso templo lá cabe 2.500 pessoas, e todos os 3 cultos têm estado lotados no mês de janeiro. Eu tenho ouvido do Senhor algo que eu entendo que vai nortear o meu coração e a minha palavra para 2026. E eu não posso deixar de compartilhar isso, porque vocês são a primeira igreja que eu estou saindo para pregar no ano de 2026. E eu fui buscar o Senhor para entender, Senhor, o que o Senhor quer? E o Senhor falou, seja fiel ao que eu falei com você para o ano de 2026. Então eu quero entregar essa palavra fresca para você. Eu quero, não é uma palavra que eu tenho pregado, é uma palavra para vocês nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui para te dar uma verdade para você carregar para 2026. Especialmente algo que vai representar o mês de julho, o mês de agosto e o mês de setembro para a sua vida. O tema dessa palavra é quando a trombeta toca. O som que anuncia os tempos de Deus. Queridos, é interessante porque Deus usa a trombeta como um sinal do céu. Essa trombeta não é uma trombeta que nós vemos hoje nas bandas marciais, quando se usa como um instrumento musical no padrão de metal que é usado hoje. A trombeta que Deus está falando aqui era um instrumento como o chofar, fundido com algumas peças de prata. E essa trombeta, ela fazia alguns sons que representava algo para o povo de Israel. Quando Deus queria falar com o povo de Israel, ele usava a trombeta. A trombeta representa na Bíblia a voz de Deus. Mas a trombeta também na Bíblia, quando ela tocava, ela representava o relógio de Deus. É interessante que a trombeta marcava os tempos de Deus para o seu povo. Representava a voz de Deus porque ela anunciava os decretos de Deus para aquela estação para o seu povo. Ela representava o alarme de Deus porque Deus estava despertando aqueles que dormiam para um movimento novo de Deus. Eu acredito que Deus está tocando uma trombeta para essa igreja. Deus está tocando uma trombeta para você que decidiu estar aqui num culto de quarta-feira, dizendo para você que um tempo de Deus está para ser inaugurado na sua vida, mas também um despertar de Deus para a sua história, para aqueles que estão dormindo no começo de um ano. Mas a trombeta também representava a arma de Deus para derrotar os inimigos. De Gênesis a Apocalipse nós vemos Deus usando a trombeta como um sinal dele. Deus poderia ter usado para falar com o seu povo uma harpa. Deus poderia usar para falar com o seu povo tambores. Deus poderia até usar os profetas, mas Deus decidiu usar para momentos decisivos o toque da trombeta. Ao você ler a Bíblia, e se você for procurar trombetas na Bíblia, nós estamos numa série de devocional na igreja, todas as vezes que a trombeta tocou, representa algo do Senhor para nós. Nós vamos fazer um jejum corporativo na nossa comunidade, e nós estamos preparando eles com todos os dias versículos sobre trombetas, porque nós vamos entender que existem padrões da Bíblia, que vêm do Velho Testamento, e muitas pessoas deixa o Velho Testamento como se fosse uma aliança ultrapassada, mas na verdade o Velho Testamento é lei de Deus, palavra de Deus, voz de Deus, e o Novo Testamento cumpre aquilo na plenitude que Deus colocou como princípio, como essência. Nós não jogamos fora o Velho Testamento, nós vemos Deus trabalhando em progressão até chegar na plenitude que é Cristo, até chegar em um dia perfeito que é Cristo. Por isso, ao olhar para a trombeta, eu não estou querendo levar você a um judaísmo, eu não estou querendo levar você à tradição judaica antiga, mas eu quero mostrar a você que esse ano tem uma trombeta tocando para a sua história,
que vai fazer uma mudança radical no teu espírito, que vai revelar para você coisas que há muito tempo você estava na escuridão e de repente, quando a trombeta de Deus toca, se torna dia perfeito. Coisas que você estava esperando, coisas que no tempo de Deus é para essa estação, coisas que Deus precisa te acordar para você entrar e acessar um lugar onde Deus tem. Por isso, a trombeta de Deus é algo que está tocando. A questão não é se Deus está falando ou tocando a sua trombeta. A questão é o quanto nós estamos ouvindo. Nós estamos tão distraídos com tantas coisas, igreja. Nós estamos com tanta coisa que nos preocupa, ansiedade, medos, depressão, distração, entretenimento. Mas a pergunta é, você está ouvindo? Você está ouvindo o que Deus tem para você para esse ano? Você está nesse lugar talvez até de fé. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você está nesse processo dizendo, Deus, esse ano vai acontecer. E eu venho aqui como profeta do Senhor para dizer para você, tem uma trombeta que vai tocar do céu para a sua vida. Tem uma voz do Senhor que vai penetrar o lugar escuro da sua casa. Tem um ambiente que vai ser transformado no seu trabalho. Mas a principal trombeta vai tocar dentro do teu espírito. A principal trombeta vai fazer você ouvir a voz de Deus e você vai discernir a presença do Espírito. Por isso eu quero que você vá comigo para Números capítulo 10, versículo 1 em diante. Números capítulo 10, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Moisés, acompanhe comigo aqui: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Deus disse, eu vou usar a trombeta para que você fale com o povo. Por isso, quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você à entrada da tenda do encontro. Deus estava dizendo, eu quero colocar um princípio aqui. Eles vão precisar entender os toques das trombetas. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, eles se reunirão diante de você. Mas, quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste, então essas deverão vir. Ao som do segundo toque, os acampamentos que estão do lado sul, eles então virão, eles partirão. O toque de alerta será sinal para partir. Queridos, aqui tem tanto princípio de Deus que eu não tenho tempo para... Quando você não ouve, você não parte. Quando você não ouve a trombeta de Deus, você permanece. Quando você não ouve, você não é chamado à tenda do encontro, à entrada da tenda do encontro. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas, e este é um decreto perpétuo para você e para as suas gerações. Se é um decreto perpétuo, então os sacerdotes precisam continuar tocando a trombeta, e é por isso que Jesus diz que nós somos reino e sacerdotes do Deus Altíssimo. Então agora é a nossa hora de tocar a trombeta. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as trombetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos inimigos. Também em seus dias festivos, quando a coisa estiver bem, nas festas fixas e no primeiro dia de julho, agosto, setembro, de cada mês, vocês deverão tocar as trombetas por ocasião dos seus holocaustos, suas ofertas de comunhão. Como disse bem o irmão, você vai entregar voluntariamente, e elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus, e o seu Senhor e o Deus de vocês. E quem crê diz amém. Esse é o som mais importante da Bíblia, porque é um som que
percorre toda a palavra de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículo 16 e 19, coloca lá para mim. É a primeira vez que a trombeta aparece na Bíblia. E o princípio do primeiro é muito importante. Quando aparece pela primeira vez o toque da trombeta na Bíblia, é um momento dramático. É um momento em que Deus quer falar com o seu povo. Mas esse toque da primeira vez que a trombeta aparece, não é para criar um ambiente de festa. Não é para reunir o povo para dizer: esse ano vai ser abençoado, vocês vão conquistar tudo o que vocês quiserem, se prepare porque agora o mar vai se abrir, as lutas vocês vencerão tranquilamente. Não foi para isso. A primeira vez que a trombeta toca na Bíblia, e o princípio do primeiro é importante, foi quando Deus chama o seu povo no Monte Sinai, e Ele quer falar com o seu povo. E ao falar com o seu povo, Deus estabelece o porquê Ele queria falar com o seu povo. Diz assim, a partir do versículo 16: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, uma trombeta ressoou fortemente. Nenhum homem tinha construído uma trombeta. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ali ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha, todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Diga comigo, cada vez mais forte. Diga mais uma vez, cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. Queridos, o que é interessante é que toda vez que a gente olha para o primeiro, ali tem um princípio tão poderoso para a gente trazer para iniciar um projeto. A trombeta é tocada não para declarar bênção, fazer festa. A trombeta é tocada porque Deus queria ter o povo perto dele. Ele estava dizendo para esse povo: vocês podem ter muitas conquistas, mas tudo que eu quero de vocês é estar presente na vida de vocês. A primeira trombeta toca para a presença de Deus. Queridos, não existe nada mais importante para 2026, para julho, agosto, setembro, ou para agora, para amanhã, para quinta-feira, do que a presença de Deus. É por isso que o primeiro toque de Deus para uma comunidade é: vocês podem ter telão, vocês podem ter luz, vocês podem estar crescendo, a cidade está vendo vocês, as conferências de vocês são incríveis, você pode ter conquistado um salário, uma posição, um status, mas eu quero dizer, se você não tem a presença, tudo é vazio. Se o toque da trombeta não te leva para a presença, irmãos, por isso que esse som da trombeta no Monte Sinai não era feito por um instrumento musical, porque diz que o som ia crescendo, 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 e quem entende de som sabe que esse instrumento, a trombeta, não consegue ultrapassar e crescer e crescer e crescer, ele tem um limite. Por isso que era sobrenatural, esse som era a voz de Deus, que ia crescendo cada vez mais. Irmãos, essa é a verdade. Quando você vem para Cristo, você começa a perceber que andar com Ele, uma trombeta começa a tocar. A primeira trombeta é da salvação, depois você começa a ouvir a voz de Deus, ela se torna mais forte, mais forte, mais forte. Cada vez que você começa a andar com Ele, você se posiciona em estar na presença dEle, então Ele se torna tão forte na sua vida, que você começa a abrir mão do pecado, você começa a se posicionar em Deus, você cuida da sua boca, você é fiel a Deus em tudo que você faz, porque está crescendo. A voz de Deus está crescendo, irmãos, e o que Deus está fazendo na igreja de 2026, a voz dele vai crescer cada vez mais. Você vai ver pessoas que elas chegaram e elas estão crescendo em Deus, elas vão estar na presença, a presença de Deus.
Por isso que da criação à consumação, nós vemos essa voz, a trombeta de Deus anunciando algo. Todas as vezes, pode procurar isso, todas as vezes que Deus estava para fazer algo, que ia mudar algo, Ele tocava uma trombeta. Começa no Sinai, Deus estabelece com Israel uma aliança. Depois nós vamos para Jericó, nós vemos Deus dando uma vitória impossível para o seu povo, uma trombeta é tocada. Nós vemos no jubileu, que é um modelo de libertação da cruz do Calvário, o ano do jubileu, 50 anos, a cada 50 anos, toda a terra voltava como era no início, dívidas eram perdoadas, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois nós vemos, depois do ano do jubileu, uma trombeta que será tocada no dia do arrebatamento da igreja. Vocês cantaram hoje, como espero o dia em que eu verei a sua face. Um dia uma trombeta vai tocar e a igreja vai ser arrebatada. E nem todos vão estar ouvindo essa trombeta, porque estarão distraídos. E daí terá a trombeta da segunda volta de Jesus, onde a igreja vem para reinar com Ele. Você percebe o padrão? Todas as vezes que há algo importante na história, Deus toca uma trombeta. Eu quero falar sobre algumas delas, para esse mês, para esse ano, para a sua história. A primeira trombeta que eu quero falar com vocês hoje, é uma trombeta da aliança de Deus. A primeira trombeta é a trombeta do Sinai. Você leu comigo Êxodo 19, 16, quando Deus fala com o povo. Deus havia acabado de libertar Israel. Eles tinham saído de anos de escravidão. Eles tinham ainda marcas do Egito. Eles tinham ainda um passado, eles tinham ainda uma história, eles tinham ainda fracassos, medos. Eles tinham ainda gerações que vinham trazendo maldições, porque viveram escravo por 400 anos, e agora Deus os coloca em uma nova jornada, e Deus começa a falar com eles. Irmãos, a primeira trombeta que toca, é a trombeta da aliança com Deus. Se você não tem aliança com Deus, você não vai conseguir acessar o que as outras trombetas de Deus têm preparado para 2026. Começa a nossa jornada numa entrega, numa aliança. Alguns de vocês têm namorado com Deus. Alguns de vocês até fizeram um noivado com Deus e estão ali pensando se vão se firmar com Deus. Alguns de vocês de vez em quando vêm e desfrutam do prazer da presença, mas eu quero dizer, 2026, uma trombeta de aliança está tocando para a sua vida. Se firma com Deus. Se firma de verdade, se aliance com Ele de verdade agora para 2026, porque esse sonido vai crescendo cada vez mais, então até o final desse ano, você vai começar a discernir a voz de Deus com muito mais clareza. Esse ano é o ano onde você vai perceber Deus inaugurando uma nova temporada para você. Esse ano você vai entrar num novo nível de compromisso com Deus. Essa é a trombeta do Senhor para algumas pessoas. Se você chega no final do ano e você diz assim, a trombeta da aliança mudou 2026 para mim. Eu entrei num novo nível de compromisso com Deus. Eu entrei num relacionamento com Deus de aliança. Alguns de vocês vão entrar em uma aliança com Deus que vai estabelecer uma nova percepção, uma nova revelação de quem Deus é. Alguns de vocês só conhecem o Jeová Jiré, o Deus que provê as coisas para você. Alguns de vocês só conhecem o Jeová Rafá, o Deus que sara você. Mas Deus, Ele é perfeito, Ele é completo, Ele tem tudo o que você precisa.
Em algumas situações, esse ano você vai perceber, por conta da tua rejeição, por conta da tua ausência de pai na sua infância, esse ano você vai conhecer uma revelação de Deus como Pai. Talvez você esteja debaixo de um espírito de medo, então Deus vai se apresentar para você como Jeová Nissi, aquele que se faz presente, aquele que finca a estaca, e Ele diz: não tenha medo, porque essa terra já foi conquistada para você. Deus vai mostrar e revelar a você áreas do coração dEle. Se você chegar ao final desse ano e você falar: Deus, tudo que eu experimentei foi que eu poderia ter enlouquecido, ter entrado numa crise de ansiedade, numa crise de nervos, e eu encontrei o Senhor como o Jeová Shalom, o Deus da minha paz. O Senhor foi a minha paz. Senhor, eu pude encontrar no Senhor o amigo fiel. Eu encontrei o Espírito Santo. Irmãos, Deus vai se revelar a você, porque uma trombeta da aliança está tocando sobre o seu ano. Você vai ter encontros com Deus não apenas aqui na igreja. Às vezes você vai estar na tua casa. Esses dias eu estava orando numa casa, nós mudamos para uma casa nova no começo desse ano. Eu estava orando na varanda e eu ouvi o Senhor falando comigo: Márcio, eu vou te encontrar esse ano. Márcio, eu vou encontrar você esse ano, eu vou ter encontros contigo como você tinha na tua casa, recém-casado. Uma casa simples, uma casa sem nada daquilo do que eu estou vivendo hoje. Mas eu me lembro daquele jovem dobrado com os joelhos na presença de Deus e tendo encontros com Deus que marcou a minha vida até hoje. Eu tenho 28 anos de casado, e no começo do nosso casamento eu me lembro daquele jovem rapaz quebrantado na presença de Deus. E eu ouvi agora, aos meus 50 anos, eu ouvi o Senhor falando comigo: Márcio, eu vou te encontrar de novo. Eu vou ter encontros com você agora nessa casa. Irmãos, se terminar esse ano e as outras trombetas não tocarem, está tudo bem, porque na verdade tudo que eu quero esse ano é que Ele se revele na minha jornada com Ele, que Ele revele o coração dEle para mim. Mas Deus também vai levar você a uma nova aliança de fidelidade com Ele. Alguns de vocês estão tendo dificuldade de ser fiéis a Deus, fiéis na sua santidade, na sua sexualidade, fiéis no seu compromisso de serviço na casa de Deus, fiéis nos seus dízimos. E Deus vai conduzir você a uma aliança de fidelidade, porque quem não é fiel é porque não crê que Deus pode suprir você, cuidar de você, sustentar você e dar prazer para você. E Deus pode todas essas coisas. A segunda trombeta que eu creio que Deus vai tocar para a sua vida em 2026 é a trombeta que foi tocada em Jericó, que eu quero chamar de a trombeta da vitória. Em Josué capítulo 6, versículo 1 ao 20, você pode ler na sua casa, nós não vamos ter tempo de ler aqui, porque você sabe a história. Nós cantamos: vem com Josué lutar em Jericó. Nós cantamos isso. E é um dos momentos mais desafiadores, porque se a primeira trombeta da presença e da aliança toca quando eles estão saindo do Egito, essa trombeta Deus pede para eles tocarem quando eles estão saindo do deserto. Eles estão saindo do deserto, atravessando o Jordão, e tudo que eles encontram agora é um dos grandes desafios para uma nova geração que nunca pegou em guerra, nunca pegou em armas, não era preparado para a batalha. Era gente criada no deserto, que sabia montar e desmontar tenda, que recebia o maná na porta, que recebia codornizes na porta, que viu as suas roupas crescendo no corpo. E agora, quando eles chegam para conquistar a terra que Deus tinha prometido por 40 anos aos seus pais, e agora eles estão prontos para entrar na terra prometida, ao invés de eles entrarem e pegarem os cachos de uvas, que eles tinham ouvido os espiões falarem que eram gigantescos, agora eles não encontram os cachos de uvas,
não tinha mel manando como eles tinham ouvido dos seus antepassados. Agora tudo que eles olham é uma cidade com muros tão largos que 2 carroças passavam por cima. E agora eles pensam, Deus nos trouxe de lá para enfrentar isso. E Deus então dá para eles uma direção ridícula. Para vocês derrubarem essas muralhas, vocês vão circular, rodear essas muralhas por 6 dias. E vão tocar a trombeta. E no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E vocês vão pegar os cântaros, a trombeta, e vocês, ao darem 7 voltas, vocês tocarão a trombeta, quebrarão os cântaros e gritarão, e as muralhas vão ruir. Gente, parece ser a direção mais absurda para uma nova conquista. Mas eu entendo que quando Deus quer nos conduzir a uma dependência dEle, Ele vai nos dar uma direção que para a gente parece ser ridícula, mas que na vontade e no plano dEle, para que Ele opere e tenha toda a glória, a gente vai precisar aprender a obedecer coisas simples e ridículas. Eu me lembro quando nós estávamos nessa batalha com Mateus afastado de casa, aquela coisa. Numa conferência de jovens, o Mateus volta, depois de ter dito que nunca mais voltaria para casa. Ele entra, ele diz: pai, posso voltar para casa? Eu fiquei muito feliz com aquilo, mas antes o que ele fazia longe de mim, agora ele começa a fazer dentro de casa. E uma manhã, quando eu estava me preparando para ir para a igreja, eu levanto geralmente 5:30 da manhã para orar, para me preparar para os cultos. E ele estava chegando às 6 horas da manhã, bêbado, drogado. E eu vi o Senhor naquela manhã dizendo para mim: Márcio, o que eu quero que você use como estratégia para trazer ele, não é criticar, você vai abraçar, você vai amar e você vai tratar ele como um príncipe. Eu disse: não, está de brincadeira, Senhor, não, ridículo isso, né? Não, capaz, de jeito nenhum, olha o cara está fazendo, está pronto. Deus falou: trate ele assim. Irmãos, ele chegava de manhã, com o meu coração quebrado, sabendo que eu ia pregar para a igreja uma palavra de fé, e eu ter que receber meu filho, abraçar meu filho, com aquele cheiro, dizer: filho, quer tomar um café? Você quer deitar? Ele ia, deitava. Você não vai convidar ele para ir para a igreja? Eu falei: capaz, Deus, ele está na minha casa, ele vai para... Não, não vai fazer isso. Irmãos, isso durou de outubro a janeiro. Em janeiro, ele ouviu uma voz. E ele me liga, eu conto isso no livro. Ele me liga dizendo assim: pai, você consegue uma chácara para eu jejuar? Eu disse: filho, claro. Ele disse: mas tem que ser uma chácara bem longe, porque eu não quero distração, não quero celular. E quando eu peguei ele estava com um garrafão de água, a Bíblia e um caderno. Eu falei: filho, mas você vai ficar quantos dias? Ele: 3 ou 4 dias, pai. Só me volta a pegar depois do 3º dia. Eu falei: mas você não vai levar nada para comer, nenhum miojo? Ele falou: não, pai, eu vou jejuar 3 dias. O menino que semana passada estava vindo bêbado para casa, na próxima semana pedindo para ir jejuar. Ele pegou, eu levei ele, deixei ele. E isso começa uma história de 3 dias. E quando ele me liga para eu voltar a buscá-lo, ele volta com um caderno cheio de anotações. Ele começa a chorar no carro, dizendo: pai, eu pequei contra você, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra a igreja. Pai, eu me arrependo, o Senhor falou comigo. Irmãos, a partir daquele dia, eu nunca mais precisei pedir para aquele menino ir para a igreja, para o menino jejuar, para o menino buscar Deus, para o menino ser fiel, para o menino crescer em Deus. Nunca mais. Nunca mais. Sabe por quê? Porque as muralhas, por uma obediência ridícula, caíram diante de mim. Às vezes tudo que nós precisamos em 2026 é obedecer de forma ridícula.
Às vezes tudo que nós precisamos é obedecer quando a gente não entende o porquê Deus está pedindo algumas coisas. Irmãos, e às vezes Deus vai pedir para você algo agora, que só vai acontecer em julho, porque Deus já sabia que as muralhas iam cair. Mas então o que Deus faz? Deus pega e anuncia antes, para ver se eles seriam capazes de obedecer. E às vezes, irmãos, tudo que Deus está fazendo é dizendo a você: seja fiel agora, caminhe as 7 voltas agora, mude tudo que você tem que mudar agora, porque para julho, agosto e setembro tem algo que eu já planejei, mas precisa da obediência em janeiro, precisa da obediência em fevereiro, precisa orar. Para alguns de vocês, Jericó precisa de jejum. Para alguns de vocês, a trombeta que vocês precisam tocar é a oração de madrugada. Para alguns de vocês é amar o filho. Para alguns de vocês é a fidelidade com o dízimo. Para alguns de vocês é uma consagração de muitos dias na presença de Deus. Eu não sei, irmãos, porque cada um tem a sua Jericó. Josué 6:20. Não sei se o irmão tem isso. Irmão, obrigado pela tua força. O Senhor desceu ao... agora sim. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Sabe, irmãos, a trombeta de Deus anuncia a vitória antes dela chegar. É por isso que, do ponto de vista espiritual, aquilo que Deus já decretou é só uma questão de tempo para cair. Se Deus disse que teu filho vai voltar, é só uma questão de tempo para ele voltar. Se Deus disse que vai haver cura, é só uma questão de tempo para essa cura vir. Se Deus disse que uma porta vai ser aberta, é só uma questão de tempo para ela ser aberta. Eu não sei qual é o Jericó na sua vida hoje. Talvez seja aquele problema financeiro que parece intransponível. Talvez sua Jericó pareça aquele relacionamento impossível de restaurar, e Deus vai entrar naquele relacionamento e vai restaurar a sua vida. Talvez seja aquela doença que você pensa: meu Deus, é impossível, os médicos dizem que não tem cura, mas Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Talvez seja aquele sonho que você tem, que parece grande demais para você, mas Deus vai te colocar em mesas de príncipes esse ano, e vai estabelecer você em lugares de honra esse ano. Você vai começar de um jeito e você vai terminar de outro esse ano, em nome de Jesus. Ô papai, tem um tempinho ainda, pastor? A terceira trombeta é a trombeta do jubileu. Eu queria ter tanto tempo para pregar sobre isso, mas aqui tem tanto segredo de Deus. Eu estou pregando o mês inteiro na minha igreja só sobre o ano do jubileu. Esse mês todo eu estou pregando as verdades da trombeta do jubileu. Porque a trombeta do jubileu, ela acontecia a cada 50 anos. Porque o plano de Deus era que ninguém em Israel tivesse dívida, que ninguém fosse escravo. Porque Deus disse que a terra era dele, e o povo de Israel era peregrino na terra. Então Deus estabeleceu o princípio do jubileu para cada 50 anos a terra voltar para o seu dono original. Todo escravo tinha que ser livre, toda dívida tinha que ser quitada. Então se dava no ano do jubileu um decreto de que você voltava para a terra, ou seja, toda a terra voltava como era na travessia do Jordão e na entrega das tribos de Israel. Porque Deus tinha no plano original dele que cada um tivesse a sua herança. É muito longo esse tema, mas nunca a lei do jubileu foi aplicada em Israel. Nunca Israel honrou essa lei. Porque eles não tiveram coragem de abrir mão da sua terra para devolver aquele que perdeu por falhas. E daí nós encontramos em Cristo Jesus a trombeta do jubileu, porque quando virasse o ano, Deus disse: toque a trombeta.
Na virada dos 50 anos, a trombeta vai ser tocada, todo escravo vai ser livre, toda dívida perdoada e toda herança retornada ao dono original. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando ele gritou, tetelestai, está consumado, naquele grito na cruz do Calvário, a trombeta do jubileu é tocada para sempre. E naquele momento, toda a dívida é perdoada. Dívida de pecado, dívida de erros do passado, toda a dívida é perdoada, porque a Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz do Calvário. E ele também devolveu a herança que o mundo nos roubou. Tudo aquilo que nós perdemos, tudo aquilo que nós nos colocamos como perda, nós fomos perdendo por conta dos erros. Então ele disse, na cruz do Calvário, vocês são herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. A herança volta para você, mas ele também te faz livre, porque em Israel, uma pessoa podia se dar em escravidão quando ele não podia pagar uma dívida. E a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Mas em Cristo Jesus, nós somos livres, porque o sangue dele nos fez livres. Irmãos, uma trombeta está tocando esse ano para você. Uma trombeta que fala para você, não há dívida que você precise carregar, não há herança que você precise abrir mão, e você não precisa viver escravo, porque Jesus já te libertou. Esse é um ano da trombeta tocar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou passar, porque esse é um tema tão longo, e eu quero ir para essa última trombeta. Eu quero ir para a trombeta da batalha. Em Números capítulo 10, versículo 9. Números capítulo 10, versículo 9. Diz assim: quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem a trombeta. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e livrará vocês dos seus inimigos. Irmãos, eu vou ler de novo esse versículo para esse ano, para a sua vida. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem a trombeta. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Irmão, sabe o que é interessante? Todas as outras trombetas Deus toca, e é uma direção de Deus para que o milagre venha, para que... Mas essa trombeta no meio da guerra, ele diz, nós precisamos tocar. Tem uma trombeta que está em nossas mãos, que é a trombeta da batalha, que ela precisa ser tocada no meio da guerra, ela precisa ser tocada no meio da confusão, ela precisa ser tocada no meio do temor, do desespero, do luto, da perda, da traição. No momento em que você não sabe para onde ir, você não sabe o que fazer, essa trombeta, ela se refere a pessoas que discernem que na sua terra o inimigo está oprimindo. E esse ano muitos inimigos virão contra nós. Não será um ano fácil, como nenhum outro foi e nenhum outro será. Porque cada ano tem consigo as suas próprias guerras. Porque para cada vitória é um inimigo que precisa ser combatido. Quem prega o evangelho de que vai ser um ano tudo bem, vai ser um ano maravilhoso, é um evangelho que não existe, não é bíblico. Mas uma coisa é certa, nós temos uma trombeta, e a Bíblia diz, dizendo que toquem a trombeta e Deus se lembrará de vocês. Como aí? Deus se esquece da gente?
Deus precisa então que a gente toque uma trombeta para Ele se lembrar. Deus, Ele é conhecedor, onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe, tem poder, conhece tudo. Mas Ele precisa que nós entremos lembrando das suas promessas, lembrando de que nós temos com Ele uma aliança. Por isso, Deus pede: toquem a trombeta no meio da guerra, porque no meio da guerra eu vou lembrar de vocês, quando vocês tocarem a trombeta, e eu vou livrar vocês dos seus inimigos. Irmãos, Israel tinha uma confiança, que quando eles saíam para a guerra, sacerdote ia na frente, levita ia adorando, mas eles iam com as trombetas, para lembrar a Deus que eles eram o povo de Deus. Irmãos, o mundo não lembra que eles são de Deus. O mundo, quando entra com problema, vai para o psiquiatra. E eu não sou contra você ir para o psiquiatra, mas o mundo, quando está com problema, ele entra em desespero e ele vai fazer seus patuás. O mundo, quando está com problema, ele começa então a se desesperar e ele entra num lugar de tanta confusão, porque ele não tem um Deus que socorre ele. Mas nós não. Quando nós estamos no meio da guerra, nós temos uma trombeta. E essa trombeta, irmãos, é a oração. Essa trombeta é um grito de socorro diante de Deus que ninguém está vendo, ninguém está ouvindo, mas Deus está vendo e Deus está ouvindo. E é por isso que Deus sabe que naqueles momentos de guerra, e está tudo bem, você orar mais do que você orava antes. No tempo de guerra, você jejuar mais do que você jejuava antes, porque tem tempos para a gente celebrar, tem tempos para a gente festejar, mas tem tempo para a gente colocar a roupa de saco, cobrir a cabeça com pó, com cinza, e entrar diante do Senhor em humilhação e dizer: Senhor, lembra-te de mim. Irmãos, em momentos de guerra, é o momento em que seus joelhos estão no chão, e você está declarando um canto de vitória no meio da guerra. É quando você está no meio do desespero, e você continua dizendo para o Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te de mim. É quando a palavra de Deus começa a ser declarada pelos seus lábios, quando tudo está escuro. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Irmãos, quando tudo está escuro, a gente não desespera, a gente traz a trombeta. Quando a coisa está difícil, você vai dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vive. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que levou, bendito seja o nome do Senhor. Senhor, eu não te louvo por apenas aquilo que tu és, pelo aquilo que tu faz, eu te louvo por aquilo que tu és, no dia bom e no dia mau. Irmãos, essa é uma trombeta, é a trombeta que sai no meio da guerra. Talvez o ano passado, quando você viu os inimigos te aprisionando, talvez você lamentou, você criticou, murmurou, foi embora. Mas no meio da guerra, no meio da batalha, esse ano de 2026, você vai tocar uma trombeta diferente. Por quê? Porque uma trombeta da aliança foi tocada sobre a sua vida. Porque uma trombeta da vitória foi tocada sobre a sua vida. Uma trombeta do jubileu foi tocada sobre a sua vida. Então você pode pegar a trombeta da batalha e dizer: Senhor, no meio da minha batalha, eu sei como adorar, eu sei como me postar. Irmão, sabe, uma das coisas tão poderosas é que no meio da batalha, agora nas férias, eu tenho assistido bastante filmes de guerra, Segunda Guerra, e eu gosto desses filmes de atiradores e essa coisa, mas todos os filmes parecem que têm o mesmo roteiro: duas frentes, um inimigo que está perseguindo, e quando chega no final do filme, quando eles estão prontos para perder a vida, alguns soldados já morreram, eles estão
cercados de todos os lados, eles conseguem falar com a base e a base manda socorro. Alguns passam o filme inteiro com o rádio quebrado, mas no final eles dão um jeito, colocam um bombril na antena e eles conseguem falar com a base. Aquilo ia acontecer, mas você fica tenso até o momento que eles conseguem, nem que mandem código Morse para vir socorro. Daqui a pouco vem o helicóptero, vem então o exército, porque eles conseguiram, nem que por sinal de fumaça. Porque quando um soldado está em perigo, ele pega o rádio e manda para a base o pedido de socorro. Você está entendendo? No meio da tua guerra, manda para a base o seu pedido de socorro. No meio da tua guerra, pede para o céu vir. Daqui a pouco todo mundo está dizendo, perdeu, mané. Todo mundo está dizendo, isso não tem mais jeito. E isso não tem testemunho aí não. De repente, no último segundo do filme da sua vida, vem o helicóptero do céu, guiado por anjos. E o Senhor então traz o livramento e te restaura e te resgata dos seus inimigos. Irmãos, toque a trombeta. Alinha a tua antena. Entre em sintonia com Deus esse ano. E volta para a primeira trombeta. O mais importante é a presença de Deus na sua vida. O mais importante para esse ano. Eu oro para que essa comunidade possa ouvir as trombetas do Senhor esse ano. Eu oro para que você na sua casa ouça as trombetas de Deus esse ano. Eu oro para que o seu mês de julho, agosto e setembro seja reflexo das entregas dos meses que antecedem eles. Irmãos, Deus está para fazer coisas grandes na igreja de Cristo. Nós queremos ouvir o Senhor, porque o dia que a última trombeta tocar, nós queremos estar atentos para ouvir. Que esse ano seja um ano de uma igreja que cresça, que avance. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus vai abençoar o seu lar. Deus vai abençoar suas finanças. Deus vai abençoar a sua saúde. Deus vai abençoar a sua jornada com Ele. Deus vai te prosperar, vai te dar herança. Mas Deus vai te colocar uma fome pela presença dEle. Uma fome por Deus. E você vai voltar ao primeiro amor. Você vai voltar ao lugar onde você já esteve na presença dEle. Vamos orar. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Louvor, vamos subir. Abra tuas mãos onde você está. Irmãos, talvez essa seja uma noite, numa quarta-feira, de fazer aliança com Deus. Talvez a principal trombeta que eu e você tenhamos que ouvir hoje é: Senhor, eu consagro meu ano ao Senhor, mas não vou consagrar apenas como um ano nominal, porque até o censo tem crente nominal. Mas esse ano não vai ser um ano de entrega nominal, mas vai ser de uma entrega sacrificial. Você vai dizer: Senhor, eu quero entrar em aliança contigo, eu quero ter fome, eu quero ter encontros, eu quero ter uma jornada da tua presença, Senhor. Talvez a primeira entrega é essa. Alguns de vocês, talvez o inimigo está fazendo você escravo, e você não está conseguindo nem ouvir a trombeta que Deus está tocando nessa noite, porque você ainda está com medo, porque você ainda tem muito Egito dentro de você. Talvez o Egito seja a maconha, seja o sexo, seja o adultério, seja a corrupção, a mentira, o medo, a raiva, a mágoa. Eu não sei qual é o teu Egito, mas hoje Deus quer livrar você do teu passado e quer construir uma história linda para o teu futuro. Talvez a tua aliança com esse ano é só dizendo: Senhor, eu ando um pouco negligente na minha aliança. Eu tenho estado parte na presença e parte muito morno. Eu quero mais, Senhor. Eu quero assumir compromissos contigo.
Eu quero entrar em um lugar da tua presença nesse ano 2026. Então faça a tua oração com Deus. Quando eles vão nos conduzir a uma canção, faça teu compromisso com Deus, porque existem coisas que a gente precisa falar com Deus, que não é público, não é uma vinda para o altar, mas é aquele momento só você e Deus. Deus te vê. Deus te vê. Deus te vê. Fala com Ele. Desde o princípio, Fala com Ele. Deus Criador, bem antes do tempo existe. Senhor, ouve o teu povo. Ouve o teu povo, Senhor. Em meio às trevas, sua voz escutou, ao caos a luz fez surgir. Ao teu falar, nascer milhões de estrelas vivas. Senhor, cria coisas novas para o teu povo. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias Ouve a voz de Deus. Posso ver teu coração na criação. Fala com Ele. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Levanta tuas mãos agora. Repete comigo e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que os meus ouvidos estarão atentos para ouvir a tua trombeta, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que a trombeta do Senhor tocará sobre a minha vida, a trombeta da vitória, a trombeta da graça de Deus, da presença de Deus, a trombeta que me dá vitória da minha Jericó. Eu declaro que essas muralhas vão cair em nome de Jesus. Eu declaro que esse ano a trombeta do Senhor vai tocar, e a herança do Senhor, a trombeta do jubileu, virá sobre a minha vida. E eu toco agora a trombeta da vitória, a trombeta da batalha. No meio da guerra, eu declaro: minha voz estará afiada para guerrear com o Senhor dos Exércitos as minhas batalhas. Julho, agosto, setembro e todo o ano de 2026, a trombeta do Senhor vai tocar na minha casa, nas minhas finanças, na minha saúde, no meu trabalho, em tudo que eu tocar. As trombetas de Deus vão tocar alto na minha história. E quem crê diz amém, amém, amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. Pastor, Estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, Aleluia! Vai pegando, querido, agora seu pedido de oração para os meses, em nome de Jesus, mês de julho, agosto, setembro. Vai pegando seu pedido de oração, se preparando que nós vamos orar. Pastor Valdeir vai consagrar os meses. Em nome de Jesus, vamos colocar aqui os meses aqui. Em cima já estão vindo, tá bom? Glória a Deus. E depois nós vamos orar pelos pedidos de oração. Enquanto o louvor estiver tocando, você vai sair do seu lugar, vai trazer o seu pedido aqui, vai colocar na urna. Depois de consagrar os meses, nós vamos orar pelos pedidos. Saia tranquilo do seu lugar, venha colocando, em nome de Jesus. Deixado fechado aqui hoje? Se puder depois agilizar. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Venha orando em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ative a tua fé nesse momento. Acredite que esse pedido Deus vai responder e trazer para a tua vida a vitória. A trombeta está tocando. A trombeta está tocando. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Deus amado, Deus de poder, Deus de graça, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, consagrar ao Senhor o mês de julho. Pai, que o Senhor venha nesse momento fazer algo grandioso nesse mês, na vida dos teus filhos, ó Pai. Nós consagramos a Ti, acreditando, ó Pai, na vitória. Nós ouvimos nessa noite que a trombeta vai soar, a trombeta vai tocar, e nós cremos nessa palavra, Pai. Nós consagramos agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esse mês de julho, que é o 7º mês do ano, e nós cremos, ó Pai, que esse número 7 é o número da perfeição, e nós cremos que o Senhor estará fazendo grandes coisas na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, teus filhos estão colocando aqui nesta noite pedidos, estão aqui, ó Pai, colocando o teu coração na tua presença, acreditando na consagração desse ano, acreditando na consagração desses meses, e nós cremos, ó Pai, no milagre na vida dos teus filhos, ó Pai, que o Senhor possa nesta noite consagrar o mês de julho. Ó Pai, nesse momento, nós queremos colocar diante do Senhor o mês de agosto, e nós acreditamos, ó Deus, e nós acreditamos que esse mês será um mês de vitória, será um mês de graça, será um mês de alegria, será um mês de paz, será um mês de compromisso, será um mês, ó Pai, de crescimento espiritual na vida da tua igreja. Ó Pai, nós cremos que esse mês de agosto será o mês onde os teus filhos terão encontros sobrenaturais com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, derrama do teu milagre, ó Deus. Nós cremos que nós não estamos fazendo isso aqui, ó Deus, porque nós achamos bonito, porque nós achamos legal, mas nós estamos fazendo porque nós acreditamos, ó Pai, na tua resposta, nós acreditamos, ó Pai, na tua bênção, nós acreditamos no Deus que nós servimos, ó Pai, que esta igreja serve, ó Pai. Deus, que o Senhor possa conduzir a tua igreja no mês de setembro, ó Pai, para a vitória. Que o Senhor possa, Deus, conduzir a tua igreja nesse mês de setembro para a vitória, um mês da independência. Que o Senhor traga independência para a tua igreja, que o Senhor traga vitória para a tua igreja, que o Senhor traga graça para a tua igreja, que o Senhor traga comunhão para a tua igreja, que o Senhor traga, meu Pai, orientação para a tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Que esse mês será um mês de bênção, de vitória na vida dos teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa resgatar, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa dar cura, que o Senhor possa dar vitória, Pai. Pai, nós consagramos a Ti nessa noite, julho, agosto, setembro, crendo
que o Senhor se fará presente nesse ano, nesses meses, na vida da tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora consagrar ao Senhor todos esses pedidos que foram colocados aqui. Ó Pai, que o Senhor possa derramar da tua bênção, que o Senhor possa derramar da tua graça, Pai, que possa haver aqui respostas, ó Pai, que o Senhor possa derramar, que o Senhor possa responder os pedidos, que o Senhor possa, meu Pai, responder a fé. Ó Pai, está cheio de esperança nessa caixa, está cheio aqui, ó Pai, de fé nessa caixa, e nós cremos, ó Deus, que esses pedidos serão respondidos sobre famílias, sobre curas, sobre prosperidades, ó Pai, sobre portas abertas. Deus, em nome de Jesus, responda aos teus filhos nestes pedidos, em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados, nós estamos nessas quartas-feiras especiais, em momentos proféticos, e que você possa encher o teu coração de certeza que a sua oração, que a sua estadia aqui, ela não é em vão. Deus tem resposta para a sua vida. Como o nosso pastor pregou hoje, trombetas irão soar, as trombetas serão tocadas, e nós não podemos deixar de crer nisso, porque são promessas para esta igreja. Você que ouviu a mensagem nessa noite, e você que ouviu essa mensagem e ainda não teve um encontro com Cristo, ainda não conheceu Cristo como o Senhor da sua vida, você que não teve a experiência de ouvir a trombeta, você que não teve a experiência de viver o toque da trombeta, eu quero convidar você a ter essa experiência. Eu quero convidar você que dê um sinal com a sua mão e diga: eu quero encontrar esse Jesus, eu quero servir esse Jesus, eu quero viver na presença desse Jesus. Tem alguém? Se você tiver alguém, erga a tua mão nesse momento, que querem ter esse encontro, viver as promessas de Deus na sua vida. Se tem pessoas aqui nessa noite que se afastaram de Jesus, se afastaram da presença do Deus da trombeta, e quer reconciliar com Ele nessa noite, dê um sinal com a sua mão. Vem aqui à frente que nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar orando por você. Nós vamos estar pedindo que o Senhor venha te abraçar, que o Espírito Santo venha te abraçar. Tem alguém? Quer vir reconciliar com o Senhor? Tem alguém nessa noite que quer reconciliar com o Senhor? Se não tiver, nós vamos estar orando nesse momento. Vamos estar finalizando esse culto e crendo que Deus dará a você novas oportunidades, e que Ele falará fortemente ao teu coração, talvez na sua casa, na sua saída, na sua ida, mas Ele vai te dar uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui estamos reunidos, Senhor, obrigado por esta palavra. Pai querido, santo e poderoso, continua cuidando do teu povo em todo momento, em cada situação. Esteja, Senhor, cuidando em momentos difíceis, momentos de guerra. Que a tua igreja lembre, Senhor, para tocar a trombeta, para ter a vitória, como foi em Jericó, nos muros de Jericó. A nossa vitória vem nesses momentos, Senhor, os momentos que nós não conseguimos lutar, o Senhor vai lutar por nós. Senhor meu Deus, abençoa a tua igreja. Obrigado, papai, por mais este culto de adoração a ti, por essa quarta-feira, Senhor, de renovo na tua igreja.
Pai amado, Pai querido, continua cuidando de cada família, cada um quanto são as guerras que temos, Pai, para enfrentar nas nossas residências, nas nossas casas, no nosso trabalho. Mas, Senhor, o cântico da trombeta está aí pronto para o Senhor nos socorrer, para o Senhor nos ajudar, para o Senhor lutar nossas guerras. Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja em cada momento mais próximo com a tua presença, com a tua graça sobre a vida do teu povo, da tua igreja que está aqui e clama pelo teu nome, meu Pai. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejamos todos preparados, que a última trombeta está pronta e nós precisamos estar pronto para ouvi-la tocar, porque todas são especiais, todas as trombetas que foi pregado, foi falado aqui são muito especial, mas a última trombeta, os anjos vão soá-las e nós temos que estar preparados para encontrar com o nosso Deus, né? Amém? Temos que parar, terminar, né? Porque já chegou às 10 horas, já. Então vamos sair daqui muito melhor do que quando entramos. Tem os livros, né, pastor, para vender lá? Temos os livros do pastor, vamos ajudar o pastor comprando um livro. Vocês viram os livros? Tem um petitinho, aquele lá eu vou querer alguns, porque dentro de um mês eu vou ter a minha vitória ali sobre aquele livro. E os demais também. Vamos comprar, vamos ajudar, vamos contribuir, sem contar que isso é uma bênção para a vida de cada um de nós, né? Então faça assim com as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos digam amém. Cumprimente seu irmão, abrace seu irmão. Uma semana abençoada, uma noite abençoada para todos vocês, na vitória.